Hello people, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês 3 erros que impedem muitas pessoas de se tornarem fluentes no inglês. Vem comigo! Antes desse vídeo começar, eu gostaria que você deixasse o seu like aqui embaixo, que você apertasse o botão se inscrever e ativasse as notificações para não perder nenhuma das aulas que nós temos postado aqui frequentemente, semanalmente. Primeiramente, qual que é o significado da palavra fluência? O que significa o termo fluência? Tem gente que pensa que ser fluente é saber tudo, mas de acordo com o nosso amigo Google, fluência significa, primeiramente, bota na tela aí, qualidade do que flui. Segundo, característica do que é natural e espontâneo. Então, se alguém algum dia na internet te disse que ser fluente é saber tudo, não é. E eu vou te provar, você conhece essas palavras aqui da língua portuguesa? Estorcegar, beneplácito, esputar, renuir, irrupção. Embora você não conheça algumas dessas palavras que eu citei aqui agora há pouco, isso não te impede de ser fluente na língua portuguesa, não é? Então para com esse negócio de eu preciso conhecer todos os verbos do inglês. Não, primeiramente para com essa loucura, não carregue esse peso nas suas costas. Porque fluência tem a ver com o que é natural, com aquilo que é espontâneo. Alguém que entende com naturalidade e se comunica, passa a informação com espontaneidade. E hoje eu quero falar com vocês sobre 3 erros que impedem muitas pessoas de se tornarem fluentes no inglês. Como muitas pessoas sabem, eu trabalho como professor de inglês desde 2013. E desde 2013 eu já lidei com centenas de casos, centenas de pessoas que entraram nessa jornada, começaram a estudar inglês e até hoje não se tornaram fluentes. Quais razões? Quais motivos? Bom, primeiramente existem diversos motivos que impedem as pessoas de se tornarem fluentes no inglês. Eu trouxe aqui os 3 principais que impedem a grande maioria de aprender inglês de fato, de se tornar fluente no idioma. E o primeiro erro que muita gente comete é este aqui, ó: não praticar o speaking. Bom, pra quem não sabe, speaking é a habilidade de falar. Eu diria que esse é um dos erros principais que impedem muitas pessoas de se tornarem fluentes. Eu conheço muitas pessoas que amam praticar o listening, o ato de praticar o ouvido, né, a compreensão. Amam praticar o listening, gostam de ouvir coisas em inglês, entendem muitas coisas que os nativos dizem. Só que quando se trata de falar, aí o falar é um problema. Uma das dificuldades mais comuns que eu leio aqui nos comentários e nas mensagens que as pessoas me mandam lá no Instagram é a seguinte: professor, eu até entendo várias coisas, eu consigo compreender várias coisas, mas meu problema mesmo é falar. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas que acreditam que vão ficar fluentes no inglês sem praticar a fala. O grande fato é que você não evolui o seu speaking assistindo filmes, ouvindo podcasts, escrevendo textos, lendo livros aleatórios. Fazendo tudo isso que eu falei aqui, você evolui tudo menos o seu speaking. Já dizia Albert Einstein: é loucura você esperar um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Então, resumindo, você quer ter um resultado positivo na sua capacidade de falar inglês? Comece a fazer coisas que você não faz, comece a fazer coisas que você não tem feito, senão o resultado vai ser não conseguir falar. Comece a criar histórias, a narrar sua rotina, narrar coisas que você fez, narrar coisas que você está fazendo, narrar coisas que você vai fazer. Busque meios de você treinar o seu speaking. Não fica com aquela desculpa de eu não tenho ninguém para praticar comigo.
Aí você não pratica porque não tem ninguém? Se você não tem, por acaso, alguém com quem praticar, então pratique sozinho. Gente, por muito tempo eu pratiquei sozinho, eu falava sozinho, eu falava comigo mesmo, eu criava conversações sozinho. Até que um dia começaram a surgir os sites, os aplicativos que hoje nos permitem nos conectarmos com nativos do exterior. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: você só vai se tornar bom em algo se você estiver disposto a fazer aquilo várias e várias e várias vezes. E isso não é só sobre o speaking, isso é sobre tudo. Qualquer coisa que você pegar para fazer várias vezes, vai chegar a um certo ponto que você vai se tornar bom naquilo. O ser humano é programado dessa forma. Quanto mais você realiza uma certa atividade, quanto mais você pratica uma certa habilidade, melhor você vai se tornando naquilo. Gente, eu me lembro até hoje, quando eu cheguei para tirar a minha habilitação, eu cheguei lá para fazer as primeiras aulas, eu não sabia qual que era a embreagem, o acelerador, não sabia como funcionava o câmbio. Os primeiros dias foi um desconforto extremo, num certo ponto que eu considerava as aulas práticas uma chatice, porque era muito difícil. Mas perceba, não tem a ver com dificuldade, tem a ver com ausência de costume. Aquilo eu só não estava acostumado a fazer. Até que depois de fazer pelo menos 10 aulas, eu comecei a me acostumar, a me habituar com aquilo, até chegar ao ponto de dirigir com naturalidade, com espontaneidade. Olha aí o termo fluência em ação. E é isso que eu quero que você entenda deste primeiro erro. Você só vai se tornar bom em algo se você estiver disposto a fazer aquilo várias e várias e várias vezes. Vai chegar uma hora que você vai se tornar bom naquilo. Você já parou para testar se tudo que você entende ouvindo no inglês, você consegue falar da mesma forma que você está ouvindo, com as mesmas conexões, com a mesma velocidade, com as mesmas estruturas? Olha, dentro do aprendizado do inglês você tem 4 habilidades para desenvolver: ouvir inglês, falar inglês, ler inglês e escrever inglês. Se você entende muito lendo, ouvindo, assistindo, mas fala pouco, você já sabe então qual habilidade você precisa dar mais foco nos seus estudos. Tem gente que tem uma facilidade extrema de ficar horas e horas ouvindo podcasts, áudios em inglês, mas será que tem a mesma facilidade de ficar falando pelo menos 10 minutos por dia 100% em inglês? E aí, é desconfortável no começo? É claro que é, eu não tô aqui pra falar pra você que o inglês é um mar de rosas, mas a verdade mais óbvia dentro desse primeiro tópico é: você só vai desenvolver o seu speaking falando. Segundo erro que impedem muitas pessoas de se tornarem fluentes no inglês, que é começar e parar. Eu vejo pessoas começando e parando o tempo todo. Isso é uma pura ausência de constância, ausência de perseverança. Começa naquele gás, mas não consegue sustentar isso a longo prazo. Só que cada vez que a pessoa começa a estudar e ela para, cada vez que ela para, ela precisa recomeçar. E recomeçar é uma coisa que ninguém gosta. Todo mundo prefere continuar de onde exatamente parou. Só que se você continua exatamente da onde você parou, você avança com dúvida, você avança sem praticar o suficiente aquilo que você já estudou. E aí muitas pessoas se perdem porque não sabem nem da onde tá vindo e pra onde tá indo. E aí no fim acabam andando em círculos e não entendem por que o inglês não evolui. E aí no fim as pessoas vêm aqui na internet, começam a culpar as escolas, os métodos, os professores, os cursos que fazem, só que esses não são os principais problemas. Você pode na sua mão ter o melhor método, mas se você não tiver disciplina e constância, as coisas não funcionam. A minha dica para você é: construa uma rotina de estudos na qual você consiga sustentar a longo prazo. Não comece carregando um fardo a qual você não vai conseguir sustentar nas próximas semanas, nos próximos dias. Não adianta você querer começar estudando 1 hora por dia. Vai dar 1 semana, 2 semanas, você vai cansar, e quando você cansar, o que você vai fazer? Você não vai reduzir o seu tempo de estudos, você vai parar, você vai desistir. Então começa com 10 minutos por dia, começa 10 minutos por dia hoje, 10 minutos amanhã,
Na próxima semana, aumenta para 15 minutos, e aí 15 minutos todos os dias, e na outra semana, aumenta um pouco mais para 30 minutos por dia, de acordo com a sua disponibilidade e sua disposição. O mais importante não é quanto tempo por dia você vai estudar. É uma das perguntas que eu mais recebo. Professor, quanto tempo por dia eu tenho que estudar? Não foque no quanto por dia. Foque em que seja todos os dias. Então o mais importante não é quanto tempo por dia, e sim que de fato seja todos os dias. E quando você começar, seja fiel aos seus alvos, seja fiel às suas metas diárias. Você começou, agora vai até o fim. E se por acaso você está aqui me assistindo e em algum ponto dessa jornada você parou de estudar, você desistiu de estudar e agora está com preguiça, você de repente não tem paciência de voltar, revisar, reestudar, eu quero falar uma coisa pra você. Plante paciência dentro dos seus estudos. Esse processo só funciona se você tiver paciência. Paciência pra quê? Pra revisar, pra reestudar, pra retornar, pra reassistir, repraticar, reler, retornar quantas vezes forem necessárias. Não adianta você só focar em ir pra frente, sendo que a sua base tá destruída, tá bagunçada, tá desorganizada. Você precisa primeiro criar uma base sólida, enraizada, para que assim você consiga avançar com solidez. Todo prédio, antes de subir, ele precisa primeiramente descer, ele precisa ter uma fundação. Se a sua base for algo bagunçado, algo desorganizado, você nem sabe o que você já estudou, é óbvio, daqui a um tempo você vai desistir de novo. Então se você começa bagunçado, desorganizado, a tendência é essa jornada continuar sendo bagunçada e desorganizada. Gente, isso é sério. Eu vejo gente iniciando essa jornada e parando o tempo todo. O tempo todo eu vejo gente começando e parando. Eu conheço pessoas que começaram e pararam várias vezes desde 2019 e até hoje não se tornaram fluentes. Em contrapartida, eu tenho um aluno que começou a estudar comigo esse ano de 2022, em janeiro desse ano de 2022. E nessa primeira semana de junho, 6 meses, tá? Estávamos praticando uma conversação 100% em inglês. Estávamos conversando por videochamada 100% em inglês. Ó, perceba, alguém que entrou no meu curso, a jornada do Zero à Fluência, no começo do ano, mas antes de tudo, principalmente, alguém que vestiu a camisa da disciplina e da constância. Sem isso, ninguém vai para lugar algum. E estávamos lá conversando 100% por vídeo chamada. Ele me contando todas as experiências que ele tem vivenciado nesse período que ele tem estudado conosco. Olha aí o tipo de experiência que ele já teve. Mas eu decidi embarcar nessa jornada com uma fluência com o Tite Murilo, para ter um apoio em casa, um suporte em casa, como eu tenho no Telegram, um suporte muito bom, respondi rapidamente, converso frequentemente com o Tite Murilo no privado, é um cara que me incentivou bastante, já me deu muitas dicas, e eu só tenho a agradecer realmente que o conteúdo que ele entrega no YouTube, que eu vinha estudando há um certo tempo, é um conteúdo que muitos cursos pagos não entregam. E eu atualmente, como estudo inglês há 2 meses e meio, já tive a experiência de ir para fora do país e conversar com nativos do Canadá e dos Estados Unidos. Joguei vôlei com eles, conheci pessoas que falam outros idiomas e também falam inglês. E assim, eu até fico arrepiado porque um dia eu já quis aprender inglês, mas eu nunca tive a coragem de sentar na cadeira e me aprofundar nisso. E foi isso que eu aprendi com o Tite Murilo. O Tite Murilo me ensinou que não é por quanto tempo você estuda, e sim por quanto tempo você se aprofunda. Inglês tem que ser algo prazeroso, e é isso que eu tenho. Eu tenho prazer de estudar inglês, eu não consigo ver sem inglês. Eu tenho satisfação de abrir meu Twitter e ter tudo em inglês, meu celular tá tudo em inglês, e conseguir entender coisas que antigamente eu tinha que mandar para uma pessoa traduzir para mim. Então isso é algo prazeroso, é algo que eu tenho prazer, e eu tenho orgulho de mim. Ah, você só tem 3 meses de estudo? Sim, eu só tenho 3 meses de estudo, por incrível que pareça. O quanto me aprofundei, eu cheguei num hotel e consegui desenvolver bem meu inglês de hotel. Eu cheguei a pegar um telefone e ligar para a portaria. Eu cheguei a conversar com pessoas da província de Quebec, no Canadá, e consegui desenvolver uma conversa boa. Não estou falando uma conversa perfeita, mas sim uma conversa que eu consigo passar mensagem para a pessoa. Eu cheguei a contar essa experiência porque ele ficou impressionado. E assim, é incrível quando você começa a colher resultados. Vai ter dia que você vai chegar na mesa, vai olhar para aquele caderno e falar assim: mano, o que é isso? Eu não vou conseguir falar isso aqui.
mas vai ter dias que você vai acordar motivado, vai ter dias que você vai falar, eu vou falar inglês um dia na minha vida. Inglês, ele abre um leque de oportunidades no seu país de origem para oportunidades de trabalho e abre um leque de oportunidades de networking e oportunidade de trabalho também fora do país. E é algo assim que é incrível quando você começa a ver os resultados. Então, não desista. O inglês é possível, é alcançável para qualquer tipo de pessoa. Não desista. Essa é a palavra de alguém que um dia já desistiu e agora decidiu se aprofundar. Valeu, agradeço, valeu, Titi Murilo, você é um cara incrível. Você já parou pra pensar que daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano, você pode estar vivenciando experiências como as que o Felipe tá vivendo agora? O fato é, se você começar e não parar, você corre o risco de se tornar fluente. Terceiro erro que impede muitas pessoas de se tornarem fluentes. Este aqui, ó. Achar que dentro da realidade em que vive é impossível se tornar fluente. É um falso achismo, é um achismo que não é real. O vitimismo é um vilão que impede muitas pessoas de aprenderem inglês. Eu ouço desculpas o tempo todo. Gente falando, ai, mas eu sou velho demais para aprender inglês. Ah, mas morando no Brasil eu nunca vou aprender. Ah, mas é que eu sempre tive muita dificuldade, inglês não é pra mim. Ah, mas eu não aprendo porque eu não tenho condições de fazer um intercâmbio. Ah, mas eu não aprendo inglês porque o sistema de ensino do país é muito ruim. Primeira coisa que eu quero falar, idade não define absolutamente nada. Qualquer pessoa que se dedica, que segue uma metodologia eficaz, consegue aprender sim. Segunda coisa, eu sou um exemplo de alguém que fala inglês há mais de 10 anos sem nunca ter pisado num país que fala a língua inglesa. Então para com esse mito, desconstrói isso da sua cabeça de que só aprende inglês quem mora fora, quem viaja pra fora, quem faz intercâmbio. Se você continuar nesse vitimismo, aí vai ser impossível mesmo. Terceira coisa que eu já falei aqui, dificuldade é ausência de costume. Se você tem dificuldade no inglês é porque você ainda não está acostumado suficientemente a compreender, ouvir, falar, escrever, ler. Dificuldade todo mundo tem, só que à medida que você vai mergulhando, estudando, praticando, evoluindo no inglês, menores as suas dificuldades vão se tornando. Então aqui estão as suas dificuldades, aqui está o seu costume com o inglês. Se você aumenta essa balança de costume, as suas dificuldades diminuem. Então entenda, dificuldade é a ausência de costume. Quando você se deparar com algo que você sente que você tem dificuldade, lembra, não é dificuldade, é ausência de costume. Eu só não estou acostumado com isso ainda, mas eu vou me acostumar, seja positivo. Quarta coisa, intercâmbio é excelente para quem quer ter a experiência de morar no exterior, conhecer culturas, se conectar com pessoas de outras partes do mundo. Mas entenda, esse não é o único caminho para se tornar fluente. Se você acha que você não é fluente no inglês porque ainda não fez intercâmbio, para com essa desculpa, desconstrói essa ideia da sua cabeça. Você pode muito bem se tornar fluente sem depender de um intercâmbio. Além de mim, você com certeza já viu dezenas de pessoas que também são fluentes e não precisaram sair do país para aprender. Se um dia você tiver a oportunidade de investir em um intercâmbio, invista, mas não pense que apenas indo pra fora é que se aprende. Quinto detalhe, se você acha que você não aprende inglês por causa do sistema educacional atual do país, porque de repente você estudou numa escola não muito boa, eu sei como é, eu passei a minha vida inteira em escola pública, mas isso não pode ser uma desculpa, uma barreira para você aprender inglês. De repente você passou a vida inteira dizendo, inglês não é pra mim, eu nunca vou aprender isso nunca vai entrar na minha cabeça, o fulano só aprendeu porque ele é inteligente, eu não tenho QI o suficiente para aprender inglês. Para com essa palhaçada, isso não existe. Comece a dizer pra você, o inglês é pra mim sim, eu vou conseguir sim, é possível eu me tornar fluente sim.
Comece a dizer isso a seu respeito. Entenda, só vai ser possível você se tornar fluente se você primeiro acreditar que é possível você se tornar fluente. Você pode ter o melhor método, o melhor ensino, o melhor professor, o melhor curso, o melhor caminho, a melhor rota para alcançar a fluência. Mas se você não acreditar em você, nada disso será possível. Então diga pra você, eu consigo, eu sou capaz, eu vou chegar lá. Custe o que custar, eu vou chegar lá. E é isso aí, people. Se essas dicas te ajudaram, eu gostaria que você me seguisse lá no Instagram, teacher.murilo. Me segue lá, me mande uma mensagem dizendo o que mais falou com você dentro de tudo que eu compartilhei dentro deste vídeo. Lá no Instagram tem dicas de inglês absolutamente todos os dias, então me segue lá para você ficar antenado e receber dicas diariamente no seu celular. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like, o seu joinha aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas aulas. Comente aqui embaixo qual outro erro você acha que impede muitas pessoas de se tornarem fluentes no inglês. Comenta aí. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.